Então, pessoal, continuando essa terceira parte da nossa aula, vamos avaliar aqui o que aconteceu para ter dado resultado negativo. Vamos ver os históricos. Então, vamos lá, ó. Com a caneta aqui eu vou ficar apontando aqui para vocês entenderem. Então, a gente tem aqui o faturamento de janeiro, 1.848.000, o faturamento de fevereiro, 1.844.000 e o faturamento de março, 1.968.000. Aí vocês vão perguntar: poxa, professor, faturou mais e teve prejuízo? Sim, por que teve prejuízo? Primeiro fator que a gente avalia quando uma empresa tem resultado negativo são os estoques, né? Então, o que forma os estoques, o resultado dos estoques? Que é o custo por produto vendido. 1.500.000, 1.100.000, 1.600.000. Eu faturei mais, mas eu tive mais custo por produto vendido, foi maior. E aqui, ó, o percentual: 82%, 60%, 81%. Vamos ver as compras. 1.300, 1.200 ficaram mais ou menos, e 1.800. Se a gente pegar aqui o percentual das compras, deu 73%. Ficou quase, né? O ideal é 70%, tá? Aqui ficou em 67 abaixo. Se a gente pegar um pelo outro, 67 mais 73, vai dar o que? 70% na média, tá ok. Se a gente pega os 2 meses em conjunto, avaliar bimestre, o resultado deu ok. Mas aqui em março o resultado foi muito alto. Por quê? As compras foram 93% do faturamento. Então isso gerou prejuízo. Por quê? Vamos lá. Olha só, pessoal, a nossa despesa fixa média, despesa variável média: 123.000, 291.000 e 266.000. Ela está muito discrepante, muito variável. O porquê será? Bom, primeiro passo, nós temos aqui despesas variáveis, certo? Isso aqui já influenciou demais em cima deles, ó, tá vendo? Os impostos e taxas também, ó, os valores foram muito altos. E depois o restante teve mais ou menos uma média. Manutenção, que saiu um pouquinho da média, tal, mas é uma média muito variável também, ó. Mas os valores são menores. E aí depois nós temos aqui as despesas financeiras também, tá? Então, isso aqui, ele leva um desequilíbrio na nossa rentabilidade. Por quê? Porque as nossas despesas variáveis não estão controladas. Tá um alto e baixo aí, né? Isso é preocupante. E as despesas fixas? Vamos ver as despesas fixas? Gente, as despesas fixas não estão regulares. Por quê? 125.000 deu 6,8%. 122.000, 6,6%. E 145.000, 7,4%. Bom, não foi uma coisa muito discrepante. O que aconteceu aqui que teve alguma diferença? Vamos avaliar aqui, item a item. Os encargos: 15.000, 12.000, 6.000. Diminuiu, certo? A manutenção da administração: 1.900, 900, 1.100. Salários: 71, 73 e 100.000. Opa, salários deu divergência. Por quê, pessoal? Pode ser que seja o mês que é aplicado o dissídio na empresa. Então o que acontece? Nós temos o aumento de folha salarial. E aí sim o resultado, que é um resultado inesperado, um aumento inesperado, né? Pelo impacto de vendas, que a gente não consegue aumentar tanto as vendas em relação ao que aumenta o salário, e aí a gente tem uma diferença grande. Parece que não, mas ela é grande também. E aí a gente tem essa diferença no resultado. Os outros itens, vamos lá. Despesas administrativas: 32, 30 e 32. Legal, se manteve, porque foi uma variaçãozinha mínima. Investimentos: 1.900, 2.000 e 1.500. Está dentro da média. Serviços terceiros, igual, não mudou, certo? Então aqui, pessoal, vocês vão ver
que o resultado, se a gente pegar a margem de contribuição bruta, que deu aqui, ó, 12%, 23% lucro legal, 3% vai dar negativo, nós vamos chegar ao quê? Num resultado aqui, ó. Se eu tinha 223 mil menos 125, sobrou 97. Resultado positivo dentro do limite. Poxa, 5% é o mínimo que o mercado, que o supermercado tem que dar de lucratividade, tá? 5%, tá? Isso é perigoso, mas assim, é o mínimo que tem que dar. Abaixo disso é muito complicado, tá? Abaixo disso, nós vamos passar 3 meses aí, por exemplo, se não houver um aumento muito grande nas vendas e uma margem de lucratividade entre os produtos, o custo do produto e o preço de venda, né? Se a margem de lucro não for muito alta, vai levar uns meses para a gente conseguir recuperar esse déficit, né, que nós tivemos no mercado. Apesar que aqui deu positivo, tá? Mas abaixo de 5% já é preocupante. Em fevereiro, nós tínhamos 434 mil de margem de contribuição bruta, menos os 312, ficou 16%. Tivemos uma lucratividade legal, alta, bacana. Em março, 76 mil. Nossa, 76 mil. Por isso, quando a gente olha as despesas, a gente já sabe que vai dar prejuízo. Porque nós já estamos acostumados com esses números. A gente sabe que isso aqui é um número muito, muito perigoso. O ideal aqui, nessa margem aqui, ela tá dando 20 a 25%, igual deu aqui, ó. Aqui, você viu? Vocês viram que deu 12%, o resultado foi positivo, mas foi baixo. Que a gente costuma dizer, empatamos. Poxa, professor, mas 97 mil empatou? Sim, empatou. Por quê? Empatou porque 97 mil, se a gente pega em valores de reais, né? 97 mil é uma grana boa. Mas para uma empresa que gira de faturamento aqui em cima, ó, 1.800.000 não é nada, né, pessoal? Então é um dia de faturamento. Então é baixo demais. E a margem também, né? 5,3%, né? É uma margem mínima. Então isso é problemático. Aí se a gente pega o mês de março, que deu 76 na margem bruta, antes das despesas fixas, o que acontece com a despesa fixa? Vai dar negativo. Deu 69. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Nós tivemos aqui um resultado negativo. Se a gente avalia por trimestre, então nós pegamos aqui janeiro com 97 mil, fevereiro com 312 e nós pegamos aqui mais março, menos 69 mil, nós tivemos aqui, ó, pessoal, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, no cantinho, embaixo, do lado direito, 340 mil de resultado positivo, que nos gerou uma média de resultado positivo por mês de 113. Olha qual o impacto é grande isso aqui. Isso aqui nós estamos avaliando o trimestre. E se a gente avaliar o bimestre, primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, olha para onde foi a média, ela dobrou. De 200 mil, de 100 mil passou para 200. Viu como que é diferente? E se a gente pegar fevereiro e março, olha aqui como ela cai. 121. Se a gente coloca os 3, deu quanto? 111, né? 113. Vocês viram como que os números conseguem brincar com nós? E eles conseguem, dependendo da maneira que nós analisarmos o resultado, eles podem nos levar ao erro. Por quê? A gente nunca avalia um mês por si só. A não ser que uma inauguração, né? É o primeiro mês da empresa. Aí não tem jeito. Ou se a gente chegar na empresa e não tem nada, nenhum dado técnico para a gente analisar. Aí sim a gente analisa o primeiro mês como se fosse a abertura da empresa, do zero. Por quê? Para a gente ter essa noção. Essa noção de o que vai interferir dentro do resultado da empresa. Então vocês viram o quão é importante a gente ter esses números na mão para a gente estar avaliando melhor cada situação da empresa. E a gente nunca avalia um mês sozinho, sempre 2 ou 3 meses. Eu gosto de fazer avaliação trimestral. Eu acho que trimestral fica mais completo, porque nós temos às vezes algum mês que a gente erra, outro acerta e um compensa o outro, né?
do que bimestral. Bimestral, às vezes, dependendo do tipo de negócio, não dá tempo da gente conseguir verificar o que houve de errado. Outra questão, pessoal, é que dependendo da empresa a gente não consegue todas as informações e isso afeta demais a nossa avaliação de resultado. Então, isso é muito importante, que a gente tenha tudo isso planilhado, que a gente tenha alguém que possa nos levantar esses dados, né, quando no caso nós somos consultores, né? Agora, quando a gente está trabalhando diariamente na empresa e o nosso papel é fazer essa avaliação, nós temos que cada vez mais ter esses números na mão. E aí a gente tem que cercar de ferramentas para que a gente tenha esse controle cada vez maior, para que não haja nenhum erro, tá? Aqui, pessoal, aqui nós estamos encerrando março. Eu vou só abrir aqui, vamos ver o que vai aparecer aqui, exibir. Aqui nós temos o resultado de abril já, tá? Só para vocês verem. Aqui, ó, nós temos abril e maio, tá? Então aqui, o mês de abril tem algumas correções para eu fazer aqui, tá? Que eu vou passar para vocês depois. Então, isso aí já é interessante para a gente depois estar corrigindo e passando para vocês abril e maio, que vai ter a correção na próxima aula, que vai ser presencial, tá? Eu vou pedir para que vocês depois levem esse material em sala de aula para a gente estar corrigindo, tá? Presencialmente também, tá, pessoal? Então, dessa primeira parte aqui, da apuração mensal do resultado, nós chegamos a essa conclusão, tá? Que o trimestre ele foi positivo, porém, nós tivemos um mês muito ruim. E que o que a gente avalia? Que a empresa em si, ela está com problemas sérios de gestão. Por que de gestão? Porque as vendas, pessoal, elas permaneceram mais ou menos no mesmo nível. Ó, vamos pegar as receitas já com devolução, tá? Essas três aqui. Deu um total de 5.661.000. Uma média de 1.887.000. Ó, 1.840.000, 1.844.000, 1.968.000. Quer dizer, a venda de março, ela jogou um pouquinho a média para janeiro e fevereiro. Mas nós mantivemos uma venda legal. Qual que foi o problema de gestão nessa empresa? Bom, pessoal, foram as despesas variáveis. Vamos ver o que aconteceu nas despesas variáveis. Porque as despesas administrativas, as despesas fixas, elas estão praticamente iguais, tá vendo? Ó, vamos passando lá, as despesas fixas, tá vendo, pessoal? Praticamente iguais, ó. Salários, que teve a variação maior, aqui, ó, um aumento aqui, ó, o aumento no salário. E isso que impactou bastante no resultado da empresa, tá? Pode ter sido hora extra, bonificações, premiações ou às vezes até dissídio. Aqui, as despesas administrativas praticamente iguais, não mexeram quase nada. Os investimentos, normal, e os serviços de terceiros. Vamos avaliar agora as despesas variáveis. O que aconteceu para ter subido muito desse jeito aqui? Vamos lá. Rescisões. Teve um mês que não teve. Bom, 2 meses com rescisão, joga o resultado para cima. Aqui, caixa. Achamos o erro. O erro não, pessoal. Sim, pode ser o erro. Por quê? Vamos avaliar melhor isso aqui. Aqui está faltando uma informação. Sim, pode estar faltando uma informação que o proprietário não passou, certo? Ou pode ser uma informação que a gente não tinha. A gente não tinha essa informação. Ou essa informação começou a ser passada depois, essa despesa, por exemplo. Vamos supor que aqui, nessas despesas variáveis, seja um investimento que a empresa esteja fazendo. Tá como caixa ali, mas é um caixa investimento que não entra na conta de investimento. Porque o proprietário às vezes não quer que apareça tal. E tá construindo às vezes um barracão. Pode ser que aconteça isso. Tá construindo um prédio novo. Ou se não, ele tá construindo uma casa nova. Ou ele comprou uma chácara, pagou em 2 vezes, tá começando a gastar.
tá achando que tá esbanjando dinheiro, né, pessoal? Isso aí pode acontecer. E isso acontecendo, o que acontece? É aquele resultado que nós vimos lá. Resultado negativo. Mesmo aumentando o número de vendas, estando controladinho, pode acontecer. Outra questão aqui, vamos avaliando. Insumo de produção, janeiro teve bastante, mas depois fevereiro e março caiu. Dedetização, que é normal nesses valores. Etiquetas de bobina, né? Uma compra razoável, depois fica alguns meses sem ter precisar comprar. Sacolas, janeiro, uma reposição mínima de certo, né? Porque às vezes já tinha um pedido grande que foi feito e aí foi pago em fevereiro, março não foi pago. E aí, se março já estiver acabando, provavelmente em abril tenha outro pedido ou não, tá? Relógio de ponto, não mudou praticamente nada, aliás, teve algum desconto. Outras despesas administrativas, outras despesas variáveis, né? Aqui de 2.500 passou para 21, 22. Pagamentos, caixas de pesos variáveis, é outra despesa aqui que entrou, certo? E que pode ser outro tipo de despesa, eu coloquei esse nome aqui, mas pode ser outro tipo de despesa também que entrou e deu esse desequilíbrio nas contas. Vamos ver o restante das outras contas. O que aconteceu aqui, pessoal? DARF, o PIS, ó, de 12, ele caiu 1.700, 3.000. COFINS de 18, caiu para 7.900 em 400. ICMS 22.000, 15, 14. Isso aqui está um desequilíbrio muito grande. Então nós temos que buscar o equilíbrio da empresa, analisar o que é que aconteceu nessa parte tributária para a gente conseguir fazer o que a gente pague uma média de imposto legal. Pode ser que janeiro teve um impacto grande por conta das vendas de dezembro. Então, se dezembro de 2018, no caso aqui, arrebentou a boca do balão, vendeu bem pra caramba, tal, o que aconteceu? Nós pagamos mais impostos sobre essas vendas e nos meses subsequentes esses impostos diminuem porque as vendas descem. Então, provavelmente às vezes de 1.800.000 faturou 2.500.000, 2.800.000, 2.300.000 e aí o impacto veio o quê? Nos impostos, tá, pessoal? E isso pode ser que tenha acontecido. Da mesma forma que ali na folha de pagamento, pode ser que a empresa fez um acordo com os funcionários de pagar hora extra, bonificações sobre vendas, desempenho em março. E aí nós tivemos um aumento na folha de pagamento de março. Então, nós temos que saber como que a gente analisa cada um desses detalhes, tá? Propaganda sobre vendas mantiveram praticamente o mesmo nível, então a gente praticamente passa só o olho para ver se está tudo certinho. As despesas, as manutenções, né? Manutenção é manutenção, né? Ela sempre é corretiva, né? Então precisou, tem que reformar, não tem jeito. Despesas com veículos, né? Que a gente teve aqui, se mantiveram mais ou menos o mesmo patamar. Combustível que teve uma alteração, provavelmente muito entregue em dezembro, abasteceu a prazo, paga-se em janeiro, que é o normal, né? Das empresas que ela abastecem, normalmente tem crédito nos postos de combustíveis e abastece a prazo, né? Aí depois nós temos ali despesas financeiras, tarifas bancárias, que teve um valor elevado, tarifas de cartões, que pode ter sido aqui o lançamento das despesas em contas balancetes erradas, tá vendo? Que ali em janeiro a gente tem aqui tarifas bancárias R$400 e tarifas com cartão 22. E aqui nas tarifas de fevereiro e março nós temos 22.000 e 29.000, tá vendo? Fevereiro e março, bancárias e tarifas de cartões 8.900 e 9.000. Pode ser que lançou alguma conta aqui, alguma conta de antecipação em conta balancete errado. Isso pode acontecer, pessoal, tá? Por isso que a gente tem que fazer aquela auditoria nos cartões de crédito, nas contas bancárias, tem que fazer diariamente, né? Semanalmente. Então, essa é uma questão que a gente tem que sempre estar analisando. Os saldos, os extratos, para a gente estar analisando certinho e verificando se está lançando no local adequado. Depois nós temos ali empréstimos, né? R$3.000, 1.800.
1.700. Então, algum empréstimo de capital de giro que foi feito, tal, às vezes terminou uma parcelinha aqui e já começou outra em fevereiro, março, dependendo da empresa. Então a gente tem essas análises. Então, pessoal, avaliando aqui, automaticamente eu vejo aqui que nós temos alguns pontos que devem ser revistos nesse balancete. As despesas financeiras, pelas médias de venda, elas devem ser revistas, principalmente as tarifas de cartões, porque eu creio que aqui, neste caso, as tarifas bancárias estão mais ou menos no mesmo nível e as tarifas de cartões tenham sido lançadas em contas balancetes erradas, certo? E aí a gente tem que analisar. Então essa é uma análise que a gente tem que fazer, certo? Qual que é outra análise que deve ser feita? Na questão dos impostos aqui, ó, pessoal, os impostos, né? O que aconteceu para a gente ter pago esse valor exorbitante? Então a gente tem que analisar o movimento do mês anterior. Como nós não temos aqui, fica-se como se tivesse começado do zero, né? Outra questão aqui que a gente tem que analisar nessas despesas são esses dois caixas aqui, ó, pagamento caixa despesas variáveis e esse aqui, e esse caixa aqui, certo? Eu vou até grifar eles aqui de vermelho para vocês verem. Esses dois aqui. Esses dois foram os vilões desses meses aqui da empresa. Porque se a gente tira esses 2 meses da empresa, vamos ver o resultado que fica? Eu só vou fazer uma simulação, tá, pessoal? Só para vocês terem uma noção do que é o impacto, tá? Tá selecionado os 4 itens aqui. Vamos lá, vamos ver o que acontece? Vocês estão vendo o resultado aqui. 312 mil, resultado positivo. Aqui vai aumentar o lucro e aqui vai deixar de ter prejuízo. Vamos lá? Ah lá, pessoal. Viram só? Que bacana. Aumentamos o lucro para quase R$500 mil, 26%. Lembra-se do que eu disse alguns minutos atrás? Que um supermercado, o bacana na margem de lucratividade é entre 20% e 25% de margem de lucro. Aqui deu 26,8% se a gente não tivesse aquelas outras despesas que podem ter sido ocorridas por alguma aquisição que o proprietário fez, algum gasto que ele fez e ele não quer que por exemplo, o contador, que o consultor veja o que é. Tem alguns empresários que têm essa mania, que infelizmente não deve ser feito. Tem que se falar tudo pro seu contador, pro seu consultor. Uma coisa é um ditado, pessoal, que sempre que é um ditado muito importante, que é o que na nossa vida nós não devemos nunca devemos mentir para 3 profissionais que são importantes para a nossa vida, que é o nosso advogado, o nosso médico e o nosso contador. Por quê? O nosso advogado, ele pode nos tirar da cadeia em uma situação delicada de crime. O nosso médico, se a gente mentir para eles, ele poderia nos salvar, às vezes até da morte, uma doença séria, por exemplo. E o nosso contador, ele pode nos livrar da falência, certo? Então, são 3 profissionais que ninguém deve mentir. Você sempre tem que dizer a verdade para esses 3 profissionais: médico, contador e o seu advogado. Se você mentir para algum desses 3 profissionais em algum momento da sua vida, você terá algumas consequências em determinados setores da sua vida. Seja jurídico, seja financeiro ou seja de saúde. E isso é muito importante, pessoal. Então, esse é um ditado que eu sempre falo para meus clientes: nunca minta pro contador, pro consultor, pro médico e pro advogado, tá? Então aqui, pessoal, vocês viram o impacto que dá? Então vamos voltar lá ao normal. Ah lá, voltou aqui, ó. Tá vendo, ó? Se eu deletar, aqui como que mudou tudo, ó. Ó o resultado lá que deu, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Positivo. Vou voltar lá, ó. Voltei os números. Voltou aos valores que eram antes, tá? Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Pra gente não ter esse tipo de problema dentro da empresa. E aí, qual que é o nosso papel de analista, né? De resultados, tal?
é alertar, chegar pro dono da empresa, pro empresário, falar assim: ô fulano, vem cá, essa conta balancete aqui, ó, caixa, essa conta balancete caixa aqui, essa despesa aqui se refere ao quê? E essa conta aqui, ó, pagamentos, despesas variáveis, é o quê? Ah, isso aqui eu comprei uma chácara, eu comprei um imóvel em 2 vezes, foram divididos nesses valores de parcela, isso aqui é o que eu gastei com a reforma. Tá bom, é seu direito, o dinheiro é seu, ninguém está impedindo de você gastar seu dinheiro, mas como analista a gente deve alertar que o quê? Que esse dinheiro pode ser que faça falta. Por quê? Se a gente tinha aqui um valor bacana de resultado dentro da empresa, vai fazer falta para nós aqui futuramente, porque nós já vimos aqui que aqui nós tínhamos em fevereiro 496 mil, né, de resultado de lucro, e aqui em março a gente tinha fechado positivo também, um lucro baixo, mas era positivo. E esse dinheiro, que vai ser um total de, vamos lá, vamos somar esse valor, vamos ver quanto que dá, aqui ó, já deu 212 mil, 342 mil reais. Pessoal, já pensou 342 mil reais a mais numa conta? Quanto que não dá? Quanto que a gente não consegue girar um mercado? Quanto que a gente não consegue girar uma empresa? Precisaria tirar esse montante de uma só vez em 2 meses? Não precisaria, né? 170 mil aí por retirada? De forma alguma, não precisaria de fazer isso. Poderia ter feito o quê? Dividido em mais vezes, programado essa retirada para que a empresa não sentisse. O que acontece na maioria das vezes é o que? O empresário vai, faz a dívida, gasta e depois o consultor, o contador, quem faz a análise, corre atrás e alerta: ó, você fez errado, vai dar problema. Então você tem que correr atrás de prejuízo agora, porque você vai ter problema futuro. Alguns empresários que são conscientes, antes de fazer algum tipo de investimento dessa maneira, algum tipo de gasto dessa maneira, eles chegam e conversam e perguntam: eu posso fazer, eu estou pensando em fazer dessa maneira. E aí a gente faz uma avaliação e orienta: ó, faça assim, faça assado, ó, divida, não faça em 2 vezes, faça em 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, dilua. Ah, mas em 10 vezes não faz. Pega o dinheiro no banco então, é melhor do que você correr o risco. Por quê? É melhor você pegar o dinheiro no banco e pagar em 10 vezes para o banco, mesmo você pagando juros, do que você desfalcar o caixa da sua empresa. E aí você tem que correr no banco depois para, às vezes, acudir alguma coisa negativa ou que já até negativou o seu nome. E aí você fica com crédito impossibilitado. Então, pessoal, isso é muito importante para a gente estar passando. E tem aqueles empresários que não ligam muito não, vão e faz. E depois você fala, acha ruim ainda. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. A empresa é minha, eu faço o que eu quero. Eu sou o patrão, eu que mando. Não, eu já tenho experiência, não tem problema não. Isso acontece demais, pessoal. E normalmente quando isso começa a acontecer, principalmente com um empresário dessa natureza que não aceita ser repreendido, ser chamado a atenção, pessoal, a empresa começa a cair ladeira abaixo. E chega-se num ponto que você tem que chegar para ele e falar assim: ó, você tem que ser duro. Ó, do jeito que você tá indo, a empresa não dura mais 3 meses, não dura mais 4 meses, não chega até a metade do ano. Isso nós temos que fazer. Por quê? Nós temos que alertar. É esse o nosso papel. Fazendo todas essas avaliações, nós vamos conseguir alertar o empresário do perigo que ele está correndo. Então isso é importante, pessoal, para que ele entenda o que está acontecendo ao redor dele, para que ele não cometa erros novamente, tá? Então isso é muito importante a gente estar passando para todos eles, para todos os empresários, gerentes. A gente tem que estar passando para que a gente consiga ter o melhor resultado em cima dessas variáveis que a gente possa ter, tá, pessoal? Bom, pessoal, essa parte de apuração de resultado, nós terminamos aqui essa aula de hoje na parte de apuração. Agora nós vamos ver a parte
do balanço patrimonial, que é mais simples, tá? Eu deixei ele para a última parte da nossa aula, que é mais simples, e ele tem alguns resultados que nós vamos ter que tirar daqui da apuração de resultado, tá? Então eu vou deixar aberta essa planilha, vocês vão ver na próxima parte da aula, para a gente estar dando andamento na parte do patrimônio, tá joia, pessoal?